Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Destravando Luzeiros. Meu nome é Thiago Souza e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é sufocados por uma vida sem propósito. Esse tema foi inspirado em uma conversa que eu tive com uma aluna que relatou que essa vida sem sentido gerava essa angústia, essa sensação de sufocamento. E se você, de alguma forma, tem essa mesma sensação, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser importante para você. Bom, infelizmente não é incomum ouvir de algumas pessoas que elas se sentem perdidas, que elas não encontraram um propósito, uma razão para a sua existência e, por consequência, elas vivem, na verdade, um dia de cada vez, vivendo aquilo que aparentemente acontece pelo acaso, as coisas que vão acontecendo em suas vidas, da melhor forma que podem, mas sem uma clareza de propósito ou sentido. E de alguma forma isso acaba gerando nelas essa sensação de sufocamento, essa angústia, exatamente por não saberem se são aquilo que nasceram para ser. Todas as vezes que eu entro nesse assunto, tem uma história que eu gosto bastante de relatar, que está na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, que é quando a Bíblia relata que o homem foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas e no ápice da sua criação criou ali do barro um boneco. E em determinado momento, tendo aquele boneco estado pronto, ele lhe soprou sobre as narinas o fôlego de vida. E desde então, o boneco de barro deixa de ser boneco e passa a ser uma alma vivente, ou seja, um ser humano dotado de consciência, de sentimentos, de emoções, enfim. Só que aí tem uma parte da história que talvez você conheça também, que fala que no meio dessa criação, diante de toda a grandiosidade daquilo que Deus criou, Deus deu uma orientação a Adão e a Eva que eles poderiam comer de tudo, menos do fruto de uma árvore, que era a árvore que dava conhecimento, que dava consciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aí tem uma parte dessa história que talvez você não tenha compreendido muito bem e que faz total sentido com esse momento que nós estamos conversando, que é o seguinte: quando você vai na origem hebraica da palavra conhecimento, não tem a ver apenas com consciência de bem e mal, mas na verdade está uma ideia um pouco mais profunda, que além da ciência, além do conhecimento, o poder de decidir se algo é bom ou não. Nesse momento, o que acontece? Aquilo que até então estava só nas mãos de Deus, que era só Deus que julgava aquilo que era bom ou ruim, e aí nós seguiríamos, né, aquilo que Deus estava nos apresentando. A partir desse momento, o homem começa a decidir o que é bom e o que é ruim, tirando Deus de cena. E aí eu acho que você vai concordar comigo que, bom, pelos frutos que nós estamos colhendo desde então, talvez você concorde que talvez essa manobra não tenha sido tão boa, porque nós não somos, de fato, tão bons em julgar coisas como boas ou ruins. Até mesmo porque esse julgamento acaba sendo subjetivo. Uma coisa que é boa para mim pode não ser necessariamente boa para você e vice-versa. A questão é que, com esse ato de Adão e que foi passado para todas as gerações, nós vamos nos afastando cada vez mais do nosso Criador e daquilo que era o seu plano original. Ao invés de buscarmos nele as respostas que nós precisamos, ao invés de buscarmos nele essa percepção entre bom e mal, ao invés de buscarmos dele a orientação sobre aquilo que é o propósito da nossa existência, por entendermos que temos consciência e poder para decidirmos aquilo que consideramos bom e mal, começamos a tomar a rédea das nossas vidas em cima dessas percepções, pelas nossas percepções. E, da mesma forma, também não estamos sendo tão bons nesse sentido. A questão é que esse vazio, ele existe. Existem algumas pessoas
que já percebem que esse vazio existe. Existem algumas pessoas que já estão buscando, inclusive, que já entendem, né, que esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus, pelo propósito a qual Deus criou. Mas também existem outros dois tipos de pessoas. Existe um outro tipo, um outro grupo de pessoas que sente, percebe que esse vazio ele existe, mas que não faz a mínima ideia de como que ele pode ser preenchido, nem por onde ele pode começar a procurar respostas para isso. E também tem um outro grupo que simplesmente faz de conta que esse problema não existe, né? Eles vão atropelando os dias na expectativa de que em algum momento esse problema por si só seja resolvido. O fato é que praticamente esses três grupos, enquanto não acham de fato a resposta para esse vazio, a gente tenta suprir esse vazio com várias outras coisas, com distrações, com entretenimento, com relacionamentos, pessoas que acabam se jogando em drogas, bebidas e tantas outras coisas. De alguma forma, isso faz todo sentido, porque esse vazio, por algum momento, ele é suprido, e pelo menos naquele momento essas pessoas não precisam se preocupar com esse vazio. Só que acontece que essa ação ela é muito momentânea, e o tempo que é suprido é muito curto. E logo depois que essa sensação passa, o vazio está lá. E com o passar do tempo, não sei se você vai concordar comigo, parece que com o passar dos anos esse vazio só aumenta, só fica mais latente dentro de nós. E aí talvez você pergunte, Tiago, e como é que você sabe de tudo isso e por que você está falando tanto sobre isso? Porque eu passei muito tempo da minha vida vivendo exatamente dessa forma. Eu vou contar ao longo de outros vídeos para vocês uma parte da minha história, e nesse momento, hoje, eu quero te chamar a atenção sobre um aspecto que eu costumo contar para os meus alunos, que é o fato de eu ter estudado 10 anos numa mesma escola e nunca ter passado direto. É bem verdade que naquele momento eu não tinha muita atenção no que diz respeito a estudo, eu não gostava muito de estudar, ou pelo menos eu acreditava que eu não gostava de estudar, e aquilo obviamente atrapalhava na minha performance dentro da escola. O fato é que eu estudei 10 anos ali e nunca passei direto. Acreditava que eu não gostava de estudar, que não era para mim, que eu era burro, coisas do tipo. E, na verdade, com o passar do tempo e vendo o meu esforço, a minha dedicação aumentando em muitos aspectos de vida pessoal e profissional, eu vi que não, que a questão não era que eu não sabia estudar, ou que eu não gostava de estudar, não era nada disso. O fato é que eu não via naquele momento, naquela época, talvez eu não via propósito para poder fazer aquilo. E claro, naquela época eu tinha uma idade pouca, não tinha a compreensão que eu tenho hoje, e bom, eu acho que muitas pessoas passaram exatamente por essa mesma angústia. Só que com o passar do tempo, e aí eu saí da escola e eu fui para a faculdade, e aquele sentimento, aquele vazio, aquele pensamento de, poxa, deve haver algo mais, deve haver algo maior, eu devo fazer parte de algo maior. Só que a questão é que enquanto você não acha um caminho, muitas vezes você acredita que esse caminho não existe. Quando eu cheguei em determinado momento da minha vida, que foi de forma mais específica em 2015, que eu comecei a refletir, comecei a buscar uma maior compreensão sobre isso, eu encontrei a palavra mágica, que é propósito. Só que agora dentro de um conceito muito mais amplo. E aí eu comecei a pesquisar. Só que, olha que coisa, logo no início, essa percepção de propósito, eu mesmo, digamos que eu tenha sido um tanto preconceituoso, porque eu comecei a considerar que essa coisa de propósito era para gente que não tinha necessidades básicas, que na verdade, quem tinha necessidades básicas não atendidas não tinham como viver com propósito, porque essa coisa de propósito era coisa pra gente que tinha grana, era coisa pra gente que, sabe, já tinha uma vida bem organizada e que agora queria viver uma vibe diferente ou uma coisa assim.
Eu não entendia que de fato o propósito tinha a ver com a sua missão na Terra, com aquilo que você nasceu para ser. E aí a minha jornada começou exatamente desse ponto, desse meu preconceito, inclusive, mas desse vazio existencial gigantesco que eu sentia. E como eu tinha esse vazio, vez por vez eu tinha essa sensação de sufocamento, porque eu não via sentido nas coisas que eu estava fazendo. E quando eu parava para pensar, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos? Meu Deus, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que vai estar a minha vida ao longo desse tempo? E aí vinha essa angústia e essa sensação de sufocamento. E no meio dessa jornada eu fui estudando e eu fui entendendo algumas coisas. E aí hoje eu quero compartilhar com você pelo menos 3 aspectos que foram fundamentais para que eu pudesse ampliar a minha percepção sobre esse assunto e para que eu pudesse começar a me entender de uma forma mais acolhedora e dessa forma começar assim a ter mais clareza sobre o caminho que eu teria pela frente. E aí eu quero te convidar a nesse momento pensar junto comigo o seguinte: bom, quando uma pessoa cria algo com uma finalidade. Todo inventor, ao criar algo, tem uma finalidade para aquela criação. E se Deus nos criou e criou, Ele também nos criou com uma finalidade. E a questão é, que finalidade é essa? Entenda que Deus, Ele não foi apenas o ponto de partida. Deus continua sendo a fonte de todas as coisas. Deus apenas não iniciou a vida, Ele é a fonte da vida. Deus apenas não soprou sobre aquele boneco de barro o fôlego de vida, Ele é a fonte da vida. E esse vazio, como diz um romancista russo, todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio só pode ser suprido, só pode ser preenchido por Deus. E entenda, eu não estou falando sobre religião, não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre esse vazio que talvez você esteja sentindo nesse momento e que só pode ser suprido por aquilo que vem de Deus. Deus nos criou para cumprirmos um propósito e Ele nos traz indícios para que nós consigamos reconhecer que propósito é esse que nós temos que cumprir. E é por isso que eu quero te chamar a atenção sobre 3 aspectos. E aí, para isso, eu já te convido, pega um papel, pega uma caneta, porque você precisa exercitar, tá? Muitas vezes a gente quer ficar na teoria, quer ouvir coisas, quer ficar só no campo das ideias, mas enquanto você não exercitar aquilo que você vem aprendendo, dificilmente você terá resultados significativos, tá? Então, nesse vídeo eu quero te convidar, pega aí um papel, pega uma caneta e eu quero te apresentar 3 aspectos da sua vida que você precisa refletir para ganhar maior compreensão sobre o seu propósito, para destravar, para começar a destravar a sua vida pessoal e profissional, tá? E acabar com essa sensação de sufocamento. E aí, o primeiro aspecto que eu quero te apresentar é o da sua história. Tiago, você não conhece a minha história e eu talvez fale para você que está assistindo, você também não conhece a minha por completo. O fato é que a sua história é o seu conteúdo. A sua história tem a ver com a sua vida. E talvez uma das primeiras coisas que você precise aprender é a valorizá-la. Você precisa aprender a valorizar a sua história. E aí, eu quero te convidar a fazer uma atividade simples, que é escrever a sua história, destacando ali os aspectos que você considera mais importantes, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Dessa sua história, o que é que você aprendeu? Quais são os pontos mais importantes que você pode tirar de lição dessa sua história? Quais que te marcaram mais? Quais as histórias que
de fato te trouxeram até a pessoa que você é hoje. Como que seria essa história? Escreve. Escreve essa história. Escreve, depois dá uma lida, reajusta. Essa história é sua, é a sua vida, é o seu conteúdo. O segundo aspecto que eu preciso que você reflita são sobre os seus dons e talentos. Talvez de cara você diga, Tiago, eu não tenho dom. E eu já te diria, você está enganado. Mas se você tem dificuldade, eu já te passo uma outra tarefa. Envia pelo menos uma mensagem aí para 6, 10 amigos, perguntando, entre amigos e familiares, perguntando quais são os dons e talentos que essas pessoas veem em você. Provavelmente você se surpreenda na percepção que essas pessoas têm de você. Mas vamos lá. Anota esses dons e talentos. Anota características que te acompanham desde quando você era criança. Sabe, quando você era criança, você já era bom em alguma coisa. As pessoas já te destacavam por ser bom em alguma coisa. Quais coisas eram essas? Provavelmente da sua infância, a fase da adolescência, a fase adulta, isso foi se aperfeiçoando. Talvez você até não valorize tanto isso, né? Por muito tempo, eu não valorizava o que eu tinha. Eu sempre fui um cara comunicador e eu não via valor naquilo. Até que um dia eu fui fazer um curso de oratória e eu vi que as pessoas pagavam uma grana para ter algo que eu fazia naturalmente. Eu achava que falar em público não era algo tão importante. Importante era saber desenhar bem, importante era saber fazer uma outra coisa. Talvez você não valorize o que você sabe fazer, talvez você não valorize o que você tenha, mas isso é importante. Isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com o seu propósito. Quais são os seus dons e talentos? E o terceiro aspecto que eu quero te chamar a atenção é sobre as suas indignações. Bom, você provavelmente convivendo com outras pessoas já deve ter percebido que aquilo que te chateia não chateia tanto outras pessoas, porque cada um tem valores e esses valores variam de cada um. Você pode ter o valor de honestidade, como eu tenho, mas talvez o valor do respeito pese mais para você do que da honestidade ou vice-versa. Então veja, para alguns talvez estacionar o carro na frente da garagem da casa de alguém não seja um grande problema. Mas se você fosse fazer isso, você não conseguiria, porque o seu valor de respeito é tão grande que você seria incapaz de fazer esse tipo de ato. Isso, os seus valores apontam para as suas indignações. Veja que existem pessoas que são tomadas, são movidas em ações sociais, são movidas por ações de proteção a animais, pessoas que são movidas por missões evangelísticas e coisas do tipo. Todos nós carregamos indignações e normalmente essas indignações nos apontam o lugar onde nós devemos atuar. Anota aquilo que te indigna. Escreve a sua história. Relata ali, faz uma relação com seus dons e talentos. Faz uma relação ali com as suas indignações. E agora, pensa o seguinte. Começa a pensar sobre como você pode usar a sua história, usando essas ferramentas, para resolver essas indignações. Entenda como que você pode, através da sua história, usando esse dom, esse talento que você tem, atender às indignações que você tem. Ser atuante na resolução desses problemas que te incomodam tanto. Talvez você não faça isso ainda de uma forma que te traga remuneração, e esse nem é o jogo nesse momento, esse nem é o nosso papo no momento. Não se trata de dinheiro, não se trata do quanto que você pode ganhar, mas na verdade do quanto que você pode ser útil. Poucas coisas motivam mais o ser humano quanto realização e propósito. Esse sentimento de ser útil, esse sentimento de realização, porque quando você é útil para o outro principalmente,
você ganha esse sentimento de realização, porque, bom, você já deve ter lido, pesquisado, visto, dinheiro é muito bom, dinheiro realiza muitas coisas na nossa vida, mas de fato, mesmo o dinheiro nos proporcionando muitas coisas, em si ele não traz felicidade. O que nos traz felicidade é exatamente esse sentimento de realização e propósito. É exatamente essa possibilidade de ser útil. E eu gosto muito de usar o exemplo da árvore. A árvore, ela não dá frutos para si. A árvore, quando ela é boa, ela gera muitos frutos, mas ela não gera frutos para si. E veja, a árvore também, eu não sei se você, é loucura da minha cabeça, mas veja, a árvore não faz força para gerar frutos. É da essência dela frutificar. Da mesma forma que a gente não precisa ficar quebrando cabeça e fazendo grandes esforços para poder gerar frutos, entende? O fruto ele nasce da árvore de forma natural, quando ela é bem plantada, ela é bem regada, bem cuidada. A questão é se você está se cuidando, se você está atento, atenta para de fato aquilo que é o seu propósito de vida. Você tem gerado frutos. Você tem buscado ser essa árvore que gera frutos não para si, mas que gera frutos para outras pessoas, que gera sombra para outras pessoas. A árvore boa, ela gera frutos. E é isso que Deus espera de nós. Por frutos. Por frutos. Então, essa sensação de sufocamento, ela só é vencida por um outro sentimento de utilidade, de propósito. Essa sensação de sufocamento, ela só vai embora quando nós temos uma razão além de nós. Entende? Quando nós temos um propósito que é maior do que nós mesmos. Quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo muito maior, de um sistema muito maior do que os nossos próprios interesses. E aí, quando eu começo a me mover por aquilo que eu sei que Deus me criou para ser, aí eu sou aquilo que eu nasci para ser, eu faço aquilo que eu nasci para fazer, e aí eu me encontro. Aí eu me encontro no mundo. Fica mais fácil suportar as dificuldades da vida, porque há um propósito. Fica mais fácil tomar decisões na nossa vida, porque eu tenho um propósito. Fica mais fácil dizer sim para algumas coisas, não para algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, porque eu tenho um propósito. Os medos continuarão existindo. Os receios, as preocupações continuarão existindo. Mas essa sensação de sufocamento, eu garanto para você que você não terá mais quando você tiver clareza desse propósito. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero de verdade que você pegue essa atividade, faça, reflita sobre isso e encontre um caminho para que você comece a tirar essas mãos que estrangulam a sua vida. Se isso faz sentido para você, por favor, escreva nos comentários qual foi o ponto do vídeo que de repente tenha te chamado mais a atenção. E se você considerou relevante, eu te peço, compartilhe isso para uma outra pessoa. A minha intenção é trazer mais reflexões, mais vídeos, mas eu preciso da sua ajuda nesse sentido, para poder espalhar esses vídeos e para que eu possa alcançar mais pessoas fazendo aquilo que eu acredito que é o meu propósito. Então, curte, compartilha, comenta e faz a atividade. E em breve a gente se vê novamente. Que Deus te abençoe grandemente. Encontre seu propósito e frutifique. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.